Olá pessoal, nesta aula vamos resolver a questão número 10 do Colégio Naval de 1982. Para valores inteiros x maior ou igual que 2, os inteiros p e q têm para as expressões p igual a x² mais 2x menos 3 e q igual a ax² mais bx mais c, e o produto do máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum desses números p e q dá este polinômio de grau 4 que vocês estão vendo, né? X na quarta mais 5x ao cubo menos x ao quadrado menos 17x mais 12. Precisamos saber qual que é a soma desses valores A, B e C. Então, olha só. Estamos trabalhando no conjunto dos números inteiros. O número x ele é um número inteiro, ele é maior ou igual que 2. Os números p e q também são inteiros. E temos que o MMC vezes o MDC desses números P e Q dá este valor aqui embaixo, né? X na quarta mais 5x ao cubo menos x² menos 17x mais 12. Então, vamos tentar fatorar, né, este número inteiro que é dado por essa expressão polinomial. Então, para isso, a gente vai considerar o polinômio nos reais mesmo, o polinômio nos reais que é dado justamente por aquela expressão. Então, imagine agora que esse x é um número real qualquer. Imagine que a gente quer encontrar as raízes deste polinômio aqui. Encontradas as raízes, a gente vai conseguir então escrever este número inteiro, que é esse polinômio aqui, num produto de números inteiros. Então vai ficar assim, ó, a gente sabe que p de x é dado por essa expressão, né? Um polinômio agora de domínio do conjuntos reais. E a gente vai usar o teorema de Briot e Ruffini para desvendar quem são essas raízes, né? Como é que a gente faz para utilizar o teorema de Briot e Ruffini? A gente coloca os coeficientes desse polinômio aqui, 1, 5, menos 1, menos 17 e 12. E perceba que uma dessas raízes, né, desse polinômio p de x é bem fácil de encontrar, que é x igual a 1. Ó. Se a gente colocar x igual a 1 ali no polinômio, né, fazer p de 1, vai ficar 1 elevado na quarta, que dá 1, mais 5 vezes 1 elevado ao cubo, que é 5 vezes 1, que dá 5, menos 1 elevado ao quadrado, que dá 1, menos 17 vezes 1, que dá 17, mais o 12, que é o termo independente. Agora, se a gente fizer 1 mais 5 dá 6, 6 mais 12 dá 18. E 18 mais esse menos 1 menos 18, né, vai ficar menos 18, vai ficar 18 menos 18, 18 menos 18, que dá 0. Então, o número 1, ele é uma raiz desse polinômio. Então, vamos utilizar o teorema de Briot e Ruffini, que nos diz que a gente pode abaixar esse 1, colocar ele aqui. Então, a gente faz agora assim, né? 1 vezes 1, esse 1 aqui, né? Vezes esse 1 dá 1. 1 mais 5 dá 6. 1 vezes 6, né? Este 1 aqui, né? Vezes 6 dá 6. 6 mais menos 1 dá 5. 1 vezes 5 dá 5. 5 mais menos 17 dá menos 12. E 1 vezes menos 12 dá menos 12. Menos 12 mais 12 dá 0. E esse 0, quando a gente chega nesse 0 aqui, esse 0 é um indicador de que este número 1 é de fato uma raiz do polinômio de grau 4. Perceba que este polinômio, então, pode ser escrito assim, ó, pelo teorema de Briot e Ruffini. Esse polinômio pode ser escrito como x menos 1, porque o 1 é raiz dele, né? Vezes um polinômio de grau cúbico e é dado por esses coeficientes aqui, ó, 1, 6, 5 e menos 12. Então, vai ficar 1 vezes x ao cubo, 1 vezes x ao cubo, mais 6 vezes x ao quadrado, mais 5 vezes x, menos 12, né? Isso é o teorema de Briot e Ruffini. Ele nos dá a raiz aqui do lado e aqui ele nos dá os coeficientes do grau do polinômio que foi rebaixado, né? Esse polinômio de grau 4, ele foi agora escrito como um polinômio de grau 1 multiplicado por um polinômio de grau 3. Perceba que esse polinômio de grau 3, ele também tem o 1 como raiz, ó. Se a gente colocar o 1 ali no lugar do x, vai dar 0. Mas vamos usar o teorema de Briot e Ruffini. Continuando aqui com o teorema de Briot e Ruffini, a gente abaixa esse número 1, faz 1 vezes 1, 1. 1 mais 6 dá 7. 1 vezes 7, 7. 7 mais 5 dá
12. 1 vezes 12, 12. 12 mais menos 12 dá 0. E esse 0 é um indicador de que o polinômio cúbico aqui, ele tem o número 1 como raiz. Então, este polinômio pode ser escrito assim, ó, como x menos 1 vezes x menos 1, porque o 1 é raiz desse polinômio cúbico, vezes um polinômio de grau 2 que é dado por esses coeficientes aqui, 1, 7 e 12. A gente coloca aqui 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, mais 7 vezes x, mais 12. E agora, para encontrar as raízes desse polinômio do segundo grau é fácil. A gente pode usar a fórmula de Bhaskara. Ou, também, se a gente perceber bem, o menos 3 é a raiz desse polinômio de grau 2. Né? A gente vai usar o teorema de Briot e Ruffini aqui. A gente coloca o menos 3 aqui, abaixamos o 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 7 dá 4. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 mais 12 dá 0. E esse 0 é um indicador de que o menos 3 é raiz desse polinômio de grau 2. Então, este polinômio de grau 4 pode ser escrito assim, como x menos 1 vezes x menos 1 vezes x. Agora, como o menos 3 é raiz, a gente vai colocar x menos menos 3. Só que x menos menos 3 é x mais 3. Vezes, ó, um polinômio de grau 1 que tem esses coeficientes aqui, ó. Que é, portanto, x mais 4. Em outras palavras, as raízes desse polinômio x são quem, né? As raízes são 1, 1, menos 3 e menos 4. São essas as 4 raízes desse polinômio. Em outras palavras, o que a gente conclui daqui, né? A gente conclui o seguinte, que este número aqui, ó, o x na quarta mais 5x ao cubo menos x quadrado menos 17x mais 12, que é o produto do MMC com o MDC de P e Q, ele é dado por essa fatoração. A gente pode fatorar esse número desta maneira aqui. Perceba que ele é diferente de zero, porque a gente está tomando x maior ou igual a 2, é um número inteiro que é maior ou igual que 2, então não é possível que esse valor aqui seja zero, né? Se o x fosse 1, daí, se x fosse variar a partir do número 1, então a gente poderia ter 1 menos 1 vezes 1 menos 1 aqui, daí daria zero, né? Mas esse número aqui é diferente de zero. E o que a gente vai fazer agora? E agora nós vamos usar um resultado muito importante da teoria dos números que nos diz o seguinte, que o MDC entre P e Q vezes o MMC entre P e Q é igual ao produto de P por Q, né? P e Q são números inteiros. Mas o problema já nos diz que este produto aqui, ó, do MDC com o MMC de P e Q é este polinômio de grau 4 e nós conseguimos fatorar esse polinômio de grau 4, que na verdade é um número inteiro, né, porque o x é um número inteiro, dessa forma aqui embaixo. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o produto, né, que é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x mais 3 vezes x mais 4, como sendo o produto de P, porque o P é x quadrado menos 2x menos 3. Então vou colocar aqui, esse P aqui, ó, x quadrado mais 2x menos 3. Perceba que a gente pode escrever ele como x quadrado menos 2x menos 3. E se isso aqui fosse uma função do segundo grau, a gente saberia que a soma das raízes teriam que dar 2, né? O número que está aqui, né? Esse menos 2. E o produto teria que ser igual a menos 3. Quais são os dois números que somados dão menos 2 e o produto dá menos 3? Se a gente pegar A e menos 3, a soma dá menos 2 e o produto dá menos 3. Logo, as raízes de x quadrado mais 2x menos 3, pensando nesse valor aqui como sendo um polinômio, seriam x igual a 1 e x igual a menos 3. Ou seja, o P pode ser escrito como x menos 1 vezes x menos menos 3, que é x mais 3. Se você fizer a distributiva aqui, né, x menos 1 vezes x mais 3, vai chegar exatamente nesse valor de P, né, x quadrado mais 2x menos 3. Isso aqui ainda está sendo multiplicado pelo Q, que é ax quadrado
mais bx mais c. Agora perceba o seguinte, ó. Como o x é um número inteiro e x é maior ou igual que 2, significa que x menos 1 é diferente de zero, né? Porque x menos 1 só pode ser igual a zero se x for igual a 1. Então, a gente pode cancelar esse x menos 1 com esse x menos 1. E a gente também pode cancelar esse x mais 3 com esse x mais 3. Por quê? Porque o x mais 3 é diferente de zero, né? Já que o x é maior ou igual que 2, então o x não pode ser igual a menos 3. X mais 3 só poderia ser igual a zero se o x fosse igual a menos 3. Então o que vai sobrar? Vai sobrar x menos 1 vezes x mais 4 igual a ax quadrado mais bx mais c. Então vamos efetuar agora a distributiva, né? Vai ficar x vezes x dá x quadrado, x vezes 4 dá 4x, menos 1 vezes x dá menos x, e menos 1 vezes 4 dá menos 4. Isso é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então temos que x quadrado mais 3x menos 4 é igual a ax quadrado mais bx mais c. Logo, quem que é o a? O a é o número que multiplica o x quadrado, né? Que é esse 1 aqui, ó. Então, a é igual a 1, b é o número que multiplica o x, que é 3, e o c é igual a menos 4, que é o termo independente. A gente somar, que é o que pede o problema, a gente tem que somar a, b e c. 1 mais 3 mais menos 4, 1 mais 3 dá 4, 4 menos 4 dá 0, e portanto a nossa resposta é a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!